Você já ouviu falar sobre a profecia de Gog e Magog? Muitos já passaram rapidamente por esse nome ao ler a Bíblia, mas poucos realmente mergulharam no que significa e no impacto que essa revelação traz para os nossos dias. A maioria sequer percebe que estamos falando de um dos capítulos mais sombrios e, ao mesmo tempo, mais esclarecedores sobre o futuro da humanidade. Hoje, você vai entender por que essa guerra profetizada em Ezequiel 38 e 39 tem tudo a ver com o que vemos acontecendo agora, no Oriente Médio, envolvendo Israel, o Irã e outras nações poderosas. Prepare-se, porque o que vamos revelar pode mudar a forma como você enxerga as notícias que passam todos os dias nos jornais. O que parecia apenas política ou rivalidades entre países pode, na verdade, ser parte de um plano muito maior, já registrado nas Escrituras há milhares de anos. A Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, nos transporta para uma visão impactante: a invasão de Israel por uma coalizão de nações lideradas por alguém chamado Gog, da terra de Magog. Mas afinal, quem é esse líder misterioso? Que nações são essas que marcharão contra Israel? E acima de tudo, o que isso tem a ver com o fim dos tempos? Vamos por partes. O capítulo 38 de Ezequiel começa dizendo: Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, dirija o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Aqui já temos uma base. Gog não é um país, mas um líder, um governante de uma grande coalizão. Ele é chamado de príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Muitos estudiosos relacionam esses nomes antigos a regiões que hoje se conectam com o norte do Oriente Médio, parte da Rússia e povos vizinhos. Mas a profecia não para por aí. Ezequiel descreve uma aliança de nações que se unirão nessa guerra. Entre elas, aparecem nomes que correspondem ao Irã, antiga Pérsia, a Etiópia, a Líbia e outros povos do norte e do leste. O que isso significa? Que o plano profético não se resume a um país isolado, mas a um bloco de nações inimigas de Israel, prontas para atacar no tempo determinado por Deus. Agora pense comigo. Qual é a grande nação que nos dias de hoje tem se levantado com força contra Israel, declarando abertamente seu desejo de destruí-lo? Sim, o Irã. Não é coincidência que o nome Pérsia, usado por Ezequiel, corresponda exatamente ao território do Irã atual. Estamos vendo diante dos nossos olhos a formação de cenários que o profeta já havia descrito há mais de 2.500 anos. E quando olhamos para a geopolítica mundial, percebemos que não é apenas o Irã. Outros países também se alinham contra Israel, uns de forma direta, outros de forma indireta. Organizações militares, acordos secretos, tratados políticos, tudo isso está preparando o palco para algo muito maior do que uma simples guerra regional. Mas aqui entra a parte mais intrigante. Ezequiel não fala dessa guerra como um conflito comum. Ele a descreve como uma batalha que abalaria o mundo, envolvendo terremotos, fogo e enxofre, e onde o próprio Deus interviria para defender Israel. Ou seja, não estamos diante apenas de geopolítica, mas de um ato divino no meio da história humana. Você já percebeu como as tensões atuais parecem não ter solução? Israel está constantemente cercado por inimigos, vivendo sob ameaças de ataques, ao mesmo tempo em que o mundo todo observa cada movimento com preocupação. Parece que basta uma faísca para uma grande explosão acontecer. E é justamente essa atmosfera que lembra o cenário descrito pelo profeta. Ezequiel 38 também destaca um detalhe essencial. Esse ataque contra Israel acontecerá quando a nação estiver vivendo em paz, confiante, sem esperar uma invasão tão grande. Isso nos leva a refletir sobre os acordos de paz que Israel tem tentado firmar nos últimos anos, buscando estabilidade em meio ao caos. Mas, segundo a profecia, será nesse período de aparente tranquilidade que a coalizão inimiga decidirá atacar. O que chama a atenção é que Deus mesmo diz que será ele quem trará Gog contra Israel. Ou seja, não é apenas o ódio humano ou a ambição política que motivará essa guerra, mas o próprio Senhor permitirá que isso aconteça para revelar seu poder ao mundo inteiro. Agora pense comigo. Se essa profecia fala de uma coalizão de nações contra Israel, lideradas por Gog, não é interessante perceber que nos dias de hoje vemos o Irã constantemente chamando aliados
fortalecendo parcerias militares e até mesmo se aproximando de potências como a Rússia? Não é curioso que justamente essas conexões já estejam previstas no texto bíblico? E aqui está o ponto central da primeira parte do nosso estudo. O que parece apenas um conflito político é, na verdade, um sinal profético. O mundo pode até enxergar apenas disputas por território, petróleo ou influência. Mas a Bíblia revela que, por trás de tudo isso, está o cumprimento de um plano espiritual muito maior. Mas antes de continuar, quero lembrar você de se inscrever no canal Segredos do Fim para não perder a sequência deste estudo. Porque aqui, nós desvendamos juntos os mistérios escondidos da Palavra de Deus que apontam para o futuro da humanidade. Na primeira parte, vimos como a profecia de Ezequiel descreve uma coalizão de nações que se levantará contra Israel, liderada por Gog, da terra de Magog. Entendemos também como o Irã, antiga Pérsia, e outros povos já aparecem nesse cenário, e como isso se conecta ao que estamos presenciando no Oriente Médio hoje. Mas agora precisamos avançar para o ponto mais impressionante dessa visão: a intervenção direta de Deus. Ezequiel 38, 18, 19 diz: Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, a minha indignação será grandiosa, pois, no meu zelo e no fogo do meu furor, declaro que naquele dia haverá grande tremor na terra de Israel. Perceba algo: essa não é uma guerra como as que já conhecemos. É uma batalha onde o próprio Deus desce para lutar. Enquanto Gog e seus exércitos marcham confiantes, acreditando que Israel não terá chance alguma, o Senhor se levanta com sinais da natureza: terremotos, chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre caindo do céu. Isso não é coincidência, é julgamento. Agora pense na grandiosidade dessa cena. Um exército gigantesco, formado por várias nações, se aproxima de Israel. Eles confiam na força militar, na estratégia política e nas alianças humanas, mas de repente, algo acontece que foge completamente do controle humano. A terra treme, o céu se abre, e aquilo que parecia ser uma vitória certa se transforma em desespero. Ezequiel descreve que os inimigos começarão a se virar uns contra os outros em confusão total. É como se Deus colocasse pânico no coração deles, levando-os à própria destruição. Isso nos lembra outros momentos bíblicos, como quando o Senhor confundiu os exércitos inimigos em tempos de Josafá, ou quando derrubou as muralhas de Jericó. Sempre que parecia impossível, Deus mostrou que o poder dele vai além da lógica humana. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Ezequiel afirma que, através desse evento, todas as nações reconhecerão quem é o Senhor. Ou seja, essa guerra não será apenas sobre território ou política, mas sobre revelação espiritual. O mundo inteiro verá que existe um Deus que defende Israel e cumpre suas promessas. E aqui surge uma pergunta que não podemos ignorar. Por que Deus permite que Gog e suas tropas avancem até esse ponto? A resposta está no propósito divino de mostrar ao mundo a sua glória. Muitas vezes, o Senhor permite que as trevas se levantem para que sua luz brilhe com mais intensidade. Assim será nessa batalha. O aparente triunfo das forças inimigas se tornará o palco da vitória de Deus. Outro detalhe importante. Ezequiel 39 descreve que os cadáveres dos exércitos inimigos cobrirão a terra, e Israel levará 7 meses para enterrar os mortos. Imagine a dimensão disso. Um exército tão vasto que deixará marcas profundas até mesmo no solo de Israel. Isso não é apenas simbólico. É um sinal de que essa guerra será algo real, físico e de impacto mundial. Mas a profecia não termina com destruição. Pelo contrário, ela aponta para algo ainda maior: a restauração de Israel e a santificação do nome de Deus diante das nações. O texto diz: Assim manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu executarei, e a minha mão, que eu porei sobre elas. Ezequiel 39, 21. Perceba a profundidade. Essa não será apenas uma vitória militar, mas uma vitória espiritual. É como se Deus estivesse dizendo ao mundo: vocês podem se levantar contra o meu povo, podem reunir seus exércitos e armas, mas no final, eu sou o Senhor da história. Agora conectemos isso ao Novo Testamento. Quando lemos Apocalipse 20, encontramos novamente a menção a Gog e Magog.
Lá João descreve um último levante das nações contra o povo de Deus, após o milênio. Isso nos mostra que a figura de Gog e Magog não é apenas um evento isolado, mas um padrão profético, a união das nações contra Deus e contra seu povo, seguida pela intervenção divina. Aqui está o mistério. Alguns estudiosos acreditam que a profecia de Ezequiel se refere a uma guerra que antecederá o Armagedon. Outros entendem que é a mesma guerra descrita em Apocalipse. O que todos concordam é que essas passagens apontam para o fim dos tempos e para a manifestação gloriosa do poder de Deus. Agora eu te pergunto, será que o que estamos vendo no Oriente Médio hoje é apenas política ou é o início da movimentação que levará a esse cenário? Quando o Irã declara abertamente que deseja destruir Israel, quando vemos alianças sendo formadas com potências militares, não parece que as peças estão sendo colocadas exatamente como a profecia descreveu? E lembre-se, Ezequiel destaca que Israel estará vivendo em paz, confiante, quando esse ataque vier. Muitos acreditam que isso se relaciona a tratados futuros de paz no Oriente Médio, onde Israel buscará segurança por meio de alianças humanas. Mas no final, será justamente nesse momento que os inimigos se levantarão, para que fique claro que a verdadeira segurança de Israel não vem de acordos políticos, mas do próprio Deus. O mais impressionante é que Ezequiel descreve essa vitória como algo que mudará a percepção mundial sobre o Senhor. Todos os povos saberão que existe um Deus vivo, que cumpre sua palavra e defende os seus. Até aqui, vimos como a profecia de Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39 descreve um ataque em massa contra Israel, uma coalizão de nações liderada por um grande inimigo, e como o próprio Deus intervém com sinais da natureza para derrotar esse exército. Também entendemos que isso não é apenas sobre política ou geografia, mas sobre a manifestação da glória do Senhor diante de todas as nações. Agora vamos entrar no desfecho e no significado mais profundo dessa profecia, como ela aponta para o Armagedon, para o retorno de Cristo e para o destino final das nações. Em Apocalipse 16:16, João descreve um local chamado Armagedon, onde os reis da terra se reunirão para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse nome significa Monte de Megido, um lugar histórico em Israel onde muitas batalhas aconteceram. O impressionante é que, assim como Ezequiel fala de uma grande invasão contra Israel, João descreve o último levante mundial contra o povo de Deus. Aqui está a conexão. Enquanto Ezequiel mostra uma guerra em que Deus sozinho destrói os exércitos de Gog, o Apocalipse mostra o próprio Cristo retornando em glória para esmagar os inimigos no Armagedon. Ou seja, o que Ezequiel anunciou é parte do cenário que levará ao clímax da história humana, a volta do Messias. Veja o que Apocalipse 19:11-14 nos revela. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Essa cena mostra Jesus voltando não mais como o Cordeiro que foi morto, mas como o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ele quem trará a vitória final. Agora pense comigo. Por que tantas profecias apontam para uma guerra contra Israel no fim dos tempos? Porque Israel é o relógio profético de Deus. Tudo o que acontece em torno dessa pequena nação tem implicações espirituais gigantescas. O ódio histórico contra Israel não é apenas político, é espiritual. É a tentativa das forças das trevas de impedir o cumprimento das promessas de Deus. Mas a Bíblia é clara. No final não serão as armas, nem os tratados, nem a diplomacia que salvarão Israel. Será o braço forte do Senhor. Isso nos ensina algo poderoso para a nossa vida espiritual. Não podemos confiar em forças humanas para vencer as batalhas que são, na verdade, espirituais. Só Deus pode nos dar a vitória final. Outro ponto que precisamos destacar é o impacto global desse conflito. Ezequiel afirma que após a vitória de Deus sobre Gog e Magog, todas as nações reconhecerão o Senhor.
Isso significa que a guerra não é apenas contra Israel, mas contra o próprio Deus. E quando ele agir, ninguém poderá negar sua soberania. E aqui surge um detalhe ainda mais profundo em Apocalipse 20. Após o milênio, João descreve que Satanás será solto por um pouco de tempo e reunirá novamente as nações para a guerra de Gog e Magog. Isso nos mostra que a rebelião contra Deus é um padrão repetido. As nações podem experimentar a paz, mas sem arrependimento verdadeiro, sempre haverá uma tendência de se rebelar contra o Criador. Assim, Gog e Magog não são apenas nomes de um passado distante, mas símbolos proféticos de toda a rebelião humana contra Deus, rebelião que será esmagada pelo poder do Senhor. E o que acontece depois dessa batalha final? A Bíblia diz que Cristo estabelecerá o seu reino de paz, justiça e glória. E é aqui que a profecia nos enche de esperança. Se, por um lado, vemos que os tempos finais serão marcados por guerras, alianças perigosas e perseguições, por outro lado, sabemos que o fim dessa história é a vitória de Cristo e o reinado eterno com o seu povo. Querido amigo, querida amiga que está assistindo, isso não é apenas sobre o futuro de Israel, mas sobre o seu futuro também. A pergunta que fica é: de que lado você estará quando essas coisas acontecerem? Do lado das nações que se levantam contra Deus ou do lado de Cristo, o Rei vitorioso? A profecia de Gog e Magog é um alerta, mas também um convite. Um alerta para que não confiemos nas forças deste mundo, porque tudo isso vai passar, e um convite para que entreguemos nossa vida ao Senhor, porque só nele está a verdadeira segurança. Ezequiel termina sua profecia dizendo que, após essa vitória, Israel conhecerá verdadeiramente o Senhor. E eu creio que Deus deseja o mesmo para você hoje. Que diante das lutas, dos medos e das incertezas, você reconheça que Ele é o único capaz de te dar vitória. Por isso, se essa mensagem falou com você, não saia desse vídeo sem refletir. Estamos vivendo dias em que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas, mais importante do que tentar decifrar datas e detalhes, é estar preparado espiritualmente para o que está por vir. Jesus disse em Mateus 24:42, "Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor." Esse é o chamado. Não viver em medo, mas viver em vigilância, em santidade, em entrega total a Cristo. E assim concluímos nossa jornada sobre Gog e Magog, a guerra que envolve Israel, o Irã e o fim dos tempos. Se essa mensagem abriu os seus olhos, eu te convido a deixar o seu like, compartilhar este vídeo e, principalmente, se inscrever no canal Segredos do Fim. Aqui nós revelamos as verdades bíblicas que muitos não têm coragem de falar, mas que são essenciais para entender o que está acontecendo no mundo e no mundo espiritual. Ative o sininho das notificações, porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando os mistérios da Bíblia e das profecias, trazendo revelações que vão transformar a sua forma de enxergar os últimos dias. E lembre-se, o fim dos tempos não é sobre medo, mas sobre esperança. Porque para aqueles que estão em Cristo, o fim é apenas o começo da eternidade ao lado dele. Que Deus abençoe você e a sua casa. Até o próximo vídeo, aqui no Segredos do Fim.